congregação, Pai. E agora continua falando conosco, Pai. Pai, que a gente te peça, abençoa os ofertantes da tua casa, os dizimistas da saúde, da graça, continua abrindo as portas. E agora, Pai, continua falando conosco, usando a vida do teu servo, teu filho, pastor Gilson, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, para a nossa meditação nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, para a nossa meditação nessa noite. Amém? Amém. Deus já tem falado conosco e agora nós vamos estar empenhados em ouvir a tua palavra. E nos diz o versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Podeis assentar. Aqui nós vemos um questionamento de um discípulo do Senhor chamado Ananias, quando se referia a Saulo, porque todos temiam, porque era um homem que reprimia, era um homem que perseguia os cristãos. E ali, quando os cristãos, quando eles vão ali para Damasco, de imediato Paulo pede uma carta ali para o seu sumo sacerdote, para que pudesse seguir os cristãos, tanto homens quanto mulheres. E nós podemos ver pelas atitudes de Paulo que um dos primeiros que foi morto foi Estevão. E quando Estevão foi morto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos que Paulo, ele estava ali mediante aquela morte, como uma autoridade ali, consentindo que tudo aquilo viesse a acontecer. Então foi aonde começou a ter o início da grande perseguição da igreja do Senhor, porque o nome de Jesus, ele começou a crescer muito forte, e a igreja começou a crescer muito rápido, embora com todas as perseguições, com todas as outras crenças, que não eram só os fariseus, mas a igreja do Senhor crescia, e o povo começaram a temer, porque os judeus não criam em Jesus, mas eles tinham aquele povo como um povo fanático, que estava anunciando o nome de Jesus, e aquele nome estava crescendo cada vez mais, estava operando. Então nós podemos ver que Paulo era um dos que entravam, ou entrou ali em Jerusalém, e arrastou muitas mulheres, crianças, para fora da cidade, ali. E ali muitos foram mortos ali, porque ele era um homem muito destemido. Paulo era um homem que zelava pela lei judaica. Ele em si, ele achava que estava fazendo o certo, estava fazendo o seu papel. Qual era o seu papel? Proteger a lei judaica,
para que nenhum outro nome viesse a entrar ali mediante o paraíso. Então ele era um homem correto, e um homem corajoso, e um homem temente. Só que ele assolava as igrejas, está lá em Atos capítulo 8, versículo 3, porque ele queria proteger. E nós podemos, se nós formos refletir pela Bíblia, Deus ou Jesus poderia ter escolhido qualquer um dos outros para a missão que ele escolheu. Igual ele diz aqui no versículo 15: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Jesus sabia que para levar aquele evangelho até os gentios, que somos nós, aquelas pessoas que não conheciam Deus, tinha que ser uma pessoa de coragem, uma pessoa determinada, que tivesse determinação. Não poderia ser qualquer um. E quando não tem, na igreja, o Senhor pega lá fora e traz. E foi o que ele fez com Paulo. Ele via a determinação de Paulo, ele via a coragem, a ousadia de Paulo. Creio eu que Jesus deve ter pensado: se eu colocar esse homem como um vaso nas minhas mãos, ele vai levar o meu evangelho a todo lugar, porque este é verdadeiramente o homem que eu preciso. Amém? Amém. Os irmãos podem fazer uma comparação. Todos os trabalhos que tem de oração nas igrejas, trabalho de libertação, de oração com as pessoas oprimidas, dificilmente você pega uma pessoa que nasceu no berço evangélico fazendo esse trabalho. Muito difícil. Quem faz esse trabalho são pessoas que já estiveram lá no mundo, pessoas que já tiveram contato até mesmo na feitiçaria, em tudo. Então são essas pessoas que lá fora eram pessoas ousadas. Então o que Deus faz? Se não tem na igreja, Ele traz lá e coloca e faz um vaso escolhido para si. E essas pessoas, elas pegam uma ousadia na igreja tão grande, que elas pegam uma ousadia tão grande na igreja, que elas começam a prestar serviços a Deus, e começam a destacar. Por quê? Porque elas vieram de um mundo lá fora, um mundo sofrido. Então quando elas chegam na igreja, elas sabem valorizar verdadeiramente a sua salvação, e elas começam a trabalhar em prol do reino de Deus. Mas a história de Paulo, quando ele pede a carta para perseguir ali, quando ele pede a carta para perseguir o povo judeu, mal sabia ele que a sua história estava prestes a mudar. Porque o homem pode traçar 1000 planos, mas o plano de Deus nós não conhecemos. E quando ali Saulo, ele não era qualquer pessoa, ele era um fariseu instruído em todas as leis, e foi estudado. Ele teve ali como seu instrutor Gamaliel, um dos maiores teólogos ali, e aquele homem instruiu Paulo em tudo. Ali Saulo teve um profundo conhecimento
de todas as leis judaicas. Era um homem que conhecia tudo. Então era um homem que Deus olhava e via mediante o que ele servia, uma sinceridade mediante o que ele servia. Porque ele não tinha tido um encontro com Jesus ainda. Então, meus irmãos, ele pega ali aquela carta ali para seguir aquele povo. Mas só que naquela época haviam várias seitas judaicas e vários líderes que perseguiam o cristianismo. Não era só o judaísmo, não. Por ser uma das que mais cresciam naquele tempo, havia outras seitas também que perseguiam o povo judeu. Então não era só o judaísmo, mas tinha outras, os saduceus, tinha os escribas, tinha tantas pessoas que tentaram colocar Jesus entre as paredes com perguntas, com tantas coisas, aqueles doutores da lei. E Jesus sempre, nunca deixou que nada ficasse sem resposta. E aquele povo agora, seguindo aquele mandamento de Cristo. E Saulo não era motivado pela inveja, mas sim pelo cuidado que eles tinham com os judeus para guardarem a lei. Paulo não saiu atrás do povo cristão que dizia servir a Jesus por motivo de inveja. Dizer, poxa, aquele povo idolatra tanto esse homem. Não, ele saiu porque ele queria preservar as leis ali, para que se cumprisse as leis ali, preservar as leis judaicas. Então ele era um homem que era temente naquilo que ele fazia, e assim ele sai atrás do povo de Deus. E mal sabia ele que naquela viagem dele, a sua vida mudaria. E nos fala que ele sai a caminho de Damasco. E no meio do caminho, Saulo teve um encontro transformador com o Senhor Jesus. Agora aquele homem, com toda a sua valentia, com toda a sua ousadia, saindo para perseguir os cristãos, e agora ele passa a ter um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus pega e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento, claramente, Paulo, no entender dele, ele sabia que era Jesus. Por quê? Porque quando Paulo responde, Paulo diz: quem é, Senhor? Ele não diz: quem és tu que está falando comigo? Quem é, não? Quem é, Senhor? Ele responde já com um gesto de obediência e de humildade. Porque naquele momento ali, já começa uma transformação no coração de Saulo. Porque desde o momento que nós temos um encontro com Jesus, já começa a haver uma transformação, um entendimento. Portanto, que ele fala: quem é, Senhor? Um homem valente, bravo. O que ele poderia falar? Quem que és tu? O que você quer comigo? Mas não, ali já veio um gesto de obediência, e ele recebe a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo pergunta outra vez: Senhor, que queres que eu faça? Ali ele já, novamente, ele cita o nome: Senhor, que queres que eu faça?
Esse encontro foi tão importante que na mesma hora ele reconhece que Jesus é Senhor. E naquele momento, Paulo, ele fica cego. Saulo, naquele momento, ele fica cego. E naquela cegueira dele ali, Deus pega e manda que ele fosse para Damasco, que ali o Senhor iria orientar o que ele deveria fazer ali. Então, ele reconhece e completamente cego, ele recebe uma mensagem de Deus para que fosse para Damasco. E quando ele chega ali em Damasco, a Bíblia nos fala que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E ali havia um discípulo do Senhor chamado Ananias. E aqui no versículo 11, disse-lhe o Senhor: levanta e vai, Senhor, é no versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. E na mesma visão, Deus dá uma visão para Paulo aqui também, no versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Saulo ele também teve uma visão de um homem que entrava ali, chamado Ananias. Da mesma forma que Deus fala com Ananias, Deus também dá a visão para Paulo que havia de entrar um homem chamado Ananias, e aquele homem colocaria as mãos na sua cabeça. Irmãos, quando o propósito, quando a coisa vem de Deus, não tem dúvida, não gera nenhuma dúvida, nenhuma contradição, porque aquele homem ali, todos dois estavam sendo usados por Deus, mas só que Ananias, por conhecer quem era Paulo, versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Naquele momento, Ananias questiona com Deus. Ou seja, se fosse pelo homem, Paulo não teria dado prosseguimento ao teu evangelho. Porque Ananias, ele tenta questionar e tenta com Deus parar aquele homem. Senhor, este homem é perigoso para nós. Nós não podemos mexer com este homem. Este homem prendia judeus lá em Jerusalém. E agora aqui ele tem força sobre os principais sacerdotes para nos parar também. E muitas das vezes nós queremos questionar Deus. E ali estava um ministério sendo desenvolvido. Deus querendo dar continuidade no ministério. E um homem questionando a Deus sobre aquilo que Deus lhe estava ordenando. Então hoje acontece muito. Às vezes Deus dá uma ordem e o homem quer questionar. E aqui o Senhor fala, versículo 15: disse-lhe
Porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quando Paulo ele regressa ali para o chamado de Deus, ele sabia que o seu ministério seria um ministério sofrido. E o que nós vemos no dia de hoje, pessoas novas, já titulando conferencista, tantas coisas, já começa a querer crescer, começa a querer pegar um alto domínio de poder, de autoridade. Mas não é assim. Deus sabe quem Ele chama. Porque é muito fácil chegar aqui e querer falar e pregar. Mas o difícil é na hora em que Deus resolve te testar, na hora que Deus resolve fazer prova. Será que este me serve verdadeiramente pelo que eu sou? Aonde que nós vemos muitas decadências. Mas Paulo, não, era uma pessoa que Deus precisava dele. E quando ele entra ali, quando ele entra para o reino de Deus ali, ele não saiu pregando de um dia para o outro, igual acontece nos dias de hoje. Pessoas entram em qualquer igrejinha aí e já se titula pastor, se titula conhecedor. Sabe quanto tempo Paulo se preparou para que ele partisse para uma viagem missionária? Paulo se preparou 14 anos. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. 14 anos. Aquele homem que já tinha convicção, conhecia todas as leis, mas ele tinha que passar por uma transformação. Então, muitas das vezes nós queremos estar na casa do Senhor, mas não queremos passar pela transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós estamos na casa do Senhor, mas queremos servir o Senhor do jeito que nós queremos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a possibilidade que eu posso servir. Senhor, eu vou te servir, mas vai ser de assim, assim, assim. Eu não posso mais fazer mais do que isso. Irmãos, Paulo, ele era o comandante da guarda. Ele tinha aquele exército todo em sua mão. Era um homem bem visado, um homem estruturado, um homem conhecido. E agora, ele passa a ser perseguido. Paulo, quando esteve em Jerusalém, ele teve que sair escondido, porque eles queriam matá-lo, porque eles não acreditavam na conversão de Paulo. De tão bravo que aquele homem era, o povo não acreditava na conversão dele. Ele teve que sair fugindo. E quem apoia Paulo, Saulo, chamava-se Barnabé. Então, ali, Paulo, ele vai e começa o seu ministério. E quando chega, eles abrem um trabalho em Antioquia. E Antioquia era uma cidade que foi desligada ali de Damasco. Era uma cidade idólatra.
era uma cidade também que eles eram ali romanos, eles entendiam muito a linguagem romana, e ali Barnabé, eles começaram a ter um pouco de dificuldade com aquele povo. Aí eles lembraram, nós temos Paulo lá em Jerusalém. Paulo, ele era de naturalidade, nascido hebreu, mas naturalizado em Roma. Paulo tinha duas nacionalidades. Ele era um hebreu, mas naturalizado em Roma como um homem de Roma que conhecia os princípios todos de Roma. Aí eles vão atrás de Paulo. Paulo vem para a igreja de Antioquia, e as mãos de Deus eram sobre aquele homem, que quando ele chega ali com Barnabé, eles começam a fazer um trabalho tão grande, que a igreja de Antioquia ela começa a crescer. E aquela igreja começa a crescer porque aquele homem, ele conhecia como lidar com aquele povo, ele tinha estratégia, tinha tudo, tinha conhecimento, até que é o que acontece em muitas igrejas. Criou um pouco de ciúme em Jerusalém. E Pedro manda um recado para Antioquia. Eles não poderiam estar levando o evangelho do jeito que eles estavam levando. Por quê? Porque os judeus eram circuncidados. E Pedro, mesmo depois do batismo que ele recebeu com o Espírito Santo ali, tudo, Pedro era um homem de coração forte no judaísmo ainda. Pedro não sentava na mesa para comer com os gentios. Pedro ainda tinha uma certa restrição sobre o povo gentio. Aí Paulo vai em Jerusalém ter uma conversa com Pedro. Por quê? Porque Paulo foi um homem que foi chamado pela revelação. Paulo não escreveu nada daquilo que ele andou com Jesus. Tudo que Paulo escreveu foi o que veio por revelação do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém nessa noite? Amém. E tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós aprendemos por revelação do Espírito Santo, nós podemos ter certeza que vai criar um impacto nas nossas pregações, porque você está buscando direto da fonte. Não é eu ir numa igreja, ouvir no YouTube uma pregação bonita e no outro dia eu querer ministrar aquela pregação. Não, eu tenho que aprender a ir na fonte e pegar a verdadeira revelação de Deus. E ali Paulo, ele cala Pedro. Ele coloca o dedo sobre Pedro. E ali Paulo traz uma mudança para a igreja de Antioquia. Pedro, você fica aqui em Jerusalém. Antioquia, nós vamos dar prosseguimento. Por quê? Deus não queria mais rudimento. O Senhor veio para nos dar liberdade. O Senhor veio para tirar todo o jugo pesado, aquele jugo que aquele povo carregava. Agora Paulo começa a ensinar que não é nada daquilo que levava à salvação, mas a salvação é um dom de Deus, aleluia. É um dom gratuito dado por Deus. Não é por qual certas pessoas querem fazer certos rituais, querem subir tanto monte, consagrar a rosa, querem fazer tantas coisas. A nossa salvação, nós não precisamos de amuleto, de água
bênção, nós não precisamos de nada. A única coisa que nós precisamos é somente de Jesus, aleluia. O nosso sumo sacerdote, aquele que está presente aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém nessa noite, aleluia? E a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo, cada dia que passa, quando nós estamos na presença dele, ele começa a nos revelar. E quando nós fazemos algo errado, ali ele começa a nos revelar, e a nossa mente começa a acusar, e chega um ponto que nós temos que dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Por que que nós ainda conseguimos dobrar o joelho? Porque nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Está lá em Hebreus 4,16. Quem é esse sumo sacerdote? Chama-se Jesus Cristo, aleluia. É o único que pode nos perdoar, é o único que pode transformar o homem mais bravo do jeito que ele for num carneiro, numa ovelha. Hoje às vezes você vê aquela pessoa quieta na igreja, mas se você for ver o passado daquela pessoa, o que aquela pessoa já foi? Mas o que aconteceu? Foi a transformação de Deus. Então Deus fala para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Jesus o escolhe e ponto final. Jesus disse: é esse que eu quero. E não adianta falar que, Senhor, ele vai causar perigo. Gente, maior aquele que está conosco. Glória a Deus. Não tem homem perigoso quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos na igreja, nós não temos que temer quem entra desafiando a igreja nem nada, porque o que está aqui é maior. Foi Ele que nos chamou, e Ele nos chamou pelo nome, e nos colocou aqui nessa noite, e nos capacitou, e não existe nada que possa estar acima dessa força, chamada Jesus Cristo, aleluia. Então, o que acontece? A história de perseguidor, nada disso mais importava para Deus, porque Deus sabia que aquele era um homem que ele precisava. E depois da conversão, Saulo enfrentaria ainda muitas dificuldades. Os irmãos, conforme eu falei, os irmãos não criam na sua conversão. Os irmãos não aceitavam, porque eles viam aquele homem, o tanto que aquele homem perseguia, o tanto que aquele homem tinha feito, e agora aquele homem chegar na sinagoga, chegar na igreja ali, na igreja primitiva, quer dizer, mediante os primeiros cristãos ali, e dizer, falar do nome do Senhor, aquele povo não aceitava. E foi um tempo para aquele povo aceitar. E aquilo começou sendo o início do sofrimento de Paulo. Uma coisinha que vemos até hoje, entrando em nossas igrejas, é o julgamento pelos erros da pessoa no passado. Quando nós dirigíamos uma igreja lá em Cruzilha, tinha uma jovem chamada Priscila. Essa jovem, ela teve uma fase da vida dela que ela se envolveu tanto nas drogas, e ela era muito bonita, nova, casada com um rapaz novo, era menina ou menino? Menina. 2 meninas, né? E ela passava na rua de casa, enrolada no cobertor,
aquele sol quente, ela só deixava uma brechazinha para ela enxergar no cobertor. E andava para todo quanto era lado. E à noite, às vezes ela queria nas igrejas, isso ela testemunhou lá em Piquete, lá no Ministério do Belém. E ela colocava um short e ia nas igrejas, e as igrejas não deixavam ela entrar. Até que um dia ela bateu na nossa igreja. E ela chegou na nossa igreja, ela estava tão ruim, que ela sentou e tirou os 2 tênis. Até o Jota está ali de prova. O Jota guardou um tênis dela, não foi? Guardou um tênis dela e o tênis ficou na igreja. E ela aparecia todos os domingos lá. E nós começamos a orar. Depois a mãe dela, que era espírita, apareceu num dia de culto de ensino. E começamos a ensinar. E ali elas foram dando prosseguimento. A mãe dela se converteu, se batizou. Hoje, essa moça, essa jovem senhora, que andava enrolada num cobertor, que andava perdida pelas ruas, hoje ela tem uma faculdade, ela tem um salão dela próprio, trabalha por conta própria, tem uma conta nas redes sociais. E se você olhar, você não diz quem era aquela pessoa. Sabe por quê? Quando ela ia entrar nas outras igrejas, os diáconos não deixavam ela entrar. Aqui não pode entrar de bermuda. Aqui não pode entrar desse jeito. Irmãos, tem hora que a pessoa está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto. E deixa eu falar uma coisa, se a pessoa chega até na igreja, será que é o demônio, o inimigo que manda a pessoa ir na igreja? Não, é Deus que já está trabalhando na vida da pessoa. É Deus ali nos pensamentos da pessoa, olha, vai hoje para a igreja. É o Espírito Santo de Deus dizendo, vai hoje, aleluia. E muitas barreiras, muitos preconceitos, mas para Deus, aleluia, é hoje. É hoje, agora. E depois ela relembrou quando nós entregamos o tênis dela. E até hoje, a minha esposa Rose tem ela no WhatsApp, conversa com ela toda semana, com a mãe dela convertida, faz parte as duas do ciclo de oração, são fiel ali ao ciclo de oração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é o homem querendo impor o querer dele. Mas quando nós deparamos com certa circunstância, nós temos que saber que é Deus que está agindo ali, aleluia. E Deus, Jesus, deixa bem claro para Ananias: Ananias, esse vai levar o meu nome para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel. Ananias, esse é meu escolhido. Ananias, esse vai ser um vaso na minha casa, aquele vaso que eu ainda não tenho, mas agora eu vou ter. É isso que Deus faz. E Paulo, eu sempre digo, irmãos, a nossa igreja, nós podemos fazer as liturgias dela todas baseadas nas epístolas, não podemos? Pastor Cristo? Não podemos fazer todos baseadas nas epístolas? Os nossos cultos? Porque a igreja primitiva, os gentios, a nossa igreja, ela está alicerçada nas cartas do apóstolo Paulo. Tudo que Paulo diz, aqui Paulo contradiz tudo o que as leis impunham sobre o povo. Aqui Paulo ele vai contra as leis.
e começa a trazer a graça de Deus, aleluia. E ele entendeu sua responsabilidade de uma forma tão intensa e profunda, que ele chega a declarar. Paulo entendeu a sua responsabilidade, irmãos. Porque muitas vezes Deus nos chama, mas nós não queremos responsabilidade. Nós não queremos entender a nossa responsabilidade. Nós não queremos entender por que nós fomos chamados. Aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Isso nada tem a ver com as funções eclesiásticas. Trata-se de mais nada de compreender qual a nossa responsabilidade diante da ordem dada por Cristo, que está lá em Mateus 9, Marcos 9,15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Paulo, ide por todo mundo. Aonde eles não conseguem chegar, aonde eles não podem chegar, tu vai colocar as plantas dos teus pés e vai pregar o meu Evangelho. Aleluia. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui hoje, porque houve muita oração para nós no passado, muitas pessoas derramaram sangue por nós, quantos homens de Deus morreram por causa do Evangelho, e hoje nós temos tudo a nosso favor, e mesmo assim ainda queremos limitar o nosso tempo para Deus. Queremos questionar a nossa vontade para Deus. Deus não chamou ninguém para ficar colado no banco, irmãos. Deus deu ide. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Pastor que guia as ovelhas, o pastor vai gerar a ovelha? Não. Quem gera a ovelha é quem? É o rebanho, não é? O pastor direciona as ovelhas, ensina o caminho, conduz pelo caminho, mas quem gera a ovelha é a ovelha. Então isso, muitas pessoas querem tirar a culpa de si e achar, não, o pastor é responsável por tudo que está acontecendo, mas está tudo na palavra. Naquele dia vai ser cobrado de todos nós. Não vai ser só do pastor, não. Naquele dia nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo, quando todos aqueles que já foram salvos vão se apresentar mediante o tribunal de Cristo. E ali o Senhor vai olhar: o que tu tens para me apresentar? Senhor, eu não enganei nenhuma alma. Aí chega aquela mãozinha, aquela humilhada, no ciclo de oração, todo humilde. Aqui está, Senhor, olha o que eu tenho para te apresentar. E muitos vão chegar: posso ter as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Hã? Irmãos, a nossa salvação ela é somente em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Paulo foi salvo, transformado, por quê? Porque tinha uma autoridade acima dele. Qual era o gentio que se atrevia
a pregar para Paulo? Será que existia alguém que atrevia a chegar para Paulo e dizer: Paulo, eu quero trazer uma resposta, uma mensagem de Deus para ti? Ele seria morto uma hora. Mas quando se trata do nosso Deus, Deus é aquele que transforma o leão em carneiro, aleluia. E nessa noite nós estamos aqui porque nós fomos transformados pela graça divina. Paulo lutava também contra o espinho que ele tinha na carne. Não é porque Paulo foi transformado que ele não tinha os seus problemas, ele tinha também os seus problemas. Ele lutava também contra o espinho na carne. Às vezes a pessoa pode dizer: pastor está falando, é fácil, mas ele não sabe que eu tenho, que eu faço. Mas aqui ele está dizendo que Paulo tinha o espinho na carne. No versículo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A, Paulo, ele clama a Jesus: Senhor, afasta, tira esse espinho da minha carne, Senhor, que tem me prejudicado. E aqui Jesus disse, e disse-me: a minha graça te basta. Então nessa noite, irmãos, ainda que todos nós temos um espinho na carne, que se nós formos perfeitos, nós não estaremos aqui. Mas esse espinho que você tem na carne, você acha que te impossibilita de tudo, mas Deus nessa noite está dizendo: a minha graça te basta. Senhor, eu não consigo orar. Eu já fui tanto, Senhor, hoje eu não sou nada. Eu não consigo mais meditar na Tua palavra. Não tenho mais ânimo. O Senhor está dizendo: a minha graça te basta. Dobra o joelho. Não procura panfletada. Não procura revelacionada, não. Procura a palavra do Senhor, que você vai ver a graça do Senhor na tua vida. A graça do Senhor nessa noite, aleluia. Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir a graça do Senhor nessa noite. Vamos cantar aquele corinho. O Maldão, canta um hino aí para nós, Maldão. Nós vamos sentir a graça do Senhor nessa noite. Aquilo que você acha que não vai conseguir vencer, aquilo que você acha que está te atrapalhando na sua caminhada, você não consegue. Nessa noite o Senhor está dizendo: a minha graça te basta, aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do nosso Deus. Oh Deus de poder, se anda sobre a cama das neves. Oh Xandalaias, Deus de poder. Senhor soberano, Aleluia. eu preciso de ajuda. Alguém me acusa, diz que eu sou pecador. Me arrependi, confessei os meus pecados. Mas do meu lado alguém me chama traidor. Eu não aguento relembrar os meus passados. Estou cansado de pensar no que ficou. Se me ajudar, com certeza me levar. E canto glórias para sempre, Senhor. Oh Deus, aleluia. Repreenda o acusador, livra o teu servo dessa dor. Aleluia. E me perdoa, Aleluia. me abençoa, meu Senhor. Trabalha o nosso favor, Senhor. Repreenda o acusador, livra o teu servo dessa dor. E me
por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, abençoando, Pai. Vai derramando a tua graça nessa noite, Pai. Então será feliz. Eu convenci, já paguei. No nome de Jesus, Pai. Eu necessito entrar no seu santuário. Venha trazer mudança nesse momento. Da sua paz. Deus, o Senhor, as últimas santas vezes. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Oh, Deus, Me aleluia. perdoado, com meu Senhor. Abençoa. Se me arrependo e me confesso, não sou nada. Aleluia. É uma cilada do inimigo enganador. Glória a Deus. Repreenda o acusador, livra o teu cego dessa dor. E me perdoa, me abençoa, meu Senhor. Repreenda o acusador, livra o teu cego dessa Glória a Deus. dor. E me perdoa, me abençoa, por favor. Aleluias. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nosso pastor Cristo vai estar dando encerramento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos creem que receberam a bênção desta noite? Amém. A sua vida.